Fala galera, beleza? Finalmente vamos resolver agora a última questão da FOVEST de matemática, a questão número 90, certo? Então vamos lá. Bom, a questão é a seguinte: uma quantidade fixa de um gás ideal é mantida a temperatura constante e seu volume varia com o tempo de acordo com a seguinte fórmula: Vt é igual ao log de 5 mais 2 seno de π na base 2, sendo que 0 é menor ou igual a t, que é menor ou igual a 2, em que t é medida em horas e Vt é medida em metros cúbicos. A pressão máxima do gás, no intervalo fechado 0 a 2, ocorre no instante. Bom, galera, primeiramente vamos lembrar de algumas coisas. Primeiro vamos ativar a caneta, né? Vermelha. Ele disse que ele quer saber o tempo em horas quando a pressão do gás for máxima, certo? Mas o que a pressão tem a ver com o tempo? Tudo. Pressão e volume, pressão e volume. Pressão e volume são o quê? São inversamente proporcionais, ou seja, quanto maior a pressão, menor o volume. Portanto, enquanto eu tiver pressão máxima, eu vou ter o quê? Eu vou ter volume mínimo. Certo? Então é com isso que eu vou trabalhar. Então eu vou trabalhar com Vt mínimo. Mas como nós vamos analisar isso? Pegue esta equação, o logaritmo, certo? Primeira coisa, nós vamos analisar o logaritmo, a sua base. Se a base é 2, então o logaritmo é estritamente crescente. Então ele só tende a crescer esse logaritmo. Isso é bom. Por quê? Como 2 é um valor constante, é estritamente crescente, então agora nós vamos nos ater a 1 logaritmando, que é 5 mais 2 seno de πt, certo? Então vamos chamar essa função de ft, que é a função de t, é igual a 5 mais 2 seno de π vezes o tempo t, certo? Lembrando que π é 180, ok? Vamos analisar aqui algumas situações. O 5 é positivo, o 2 número maior que 1, positivo, o 2 multiplica seno de πt. Então, tudo indica que é uma função crescente. 5 positivo, 2 positivo, multiplica o seno. Então, nós vamos nos ater a quê? A analisar o nosso seno. Lembra, seno e cosseno, eles ficam dentro de um intervalo. Qual é o intervalo? Menos 1 e 1. Então, menos 1 menor ou igual ao seno do ângulo πt, que é menor ou igual a 1, certo? O outro detalhezinho muito importante. Eu não quero que o volume seja mínimo. Quem está mandando aqui não é a função f de t, mas quem está mandando essa função f de t não é o nosso seno. Ou seja, então só vou ter o volume mínimo quando o seno de πt for mínimo. E quando que ele vai ser mínimo? Quando ele for exatamente igual a menos 1, certo? Então, seno de πt eu vou considerar que é igual a menos 1, ok? Aí nós vamos analisar e lembrar os ângulos no círculo trigonométrico. Primeiramente, o seno vai ser igual a menos 1 em qual ângulo exatamente? Ele vai ser igual a menos 1 no ângulo de 270 graus, ou como nós estamos trabalhando em linguagem π, em radiano, então é 3π sobre 2. Lembrando que π é 180, certo? Ou seja, πt vai ser igual a 3π sobre 2 nesse caso. Então nós vamos fazer uma outra análise agora. Bom, então para o seno de πt ser igual a menos 1, então πt precisa ser 270 graus ou 3π sobre 2, certo? Não importa o número de voltas, ou seja, 270 graus é menos 1. Dá mais uma volta completa. A soma 270 mais 360. Continua menos 1. Aí vai somando assim por diante. Sempre uma volta completa
em cima de 270. Ou seja, então nós vamos fazer a seguinte análise aqui. Então, 3π sobre 2. Opa, 3π sobre 2 não. Então, o ângulo PT, já que ele é igual a menos 1, certo? Então, ele é exatamente o 3π sobre 2 mais uma volta completa. Por que 2π? Porque 2π, ou 360 graus, representa uma volta completa, certo? E eu estou tendo como ponto de partida quem? O 3π sobre 2, que é o 270. O que isso me garante? Que se eu der uma volta completa em cima de 3π sobre 2, sempre meu seno vai ser igual a menos 1. Mas não sei quantas voltas são? Não sei, né? Pode ser 1, 2, 3 mil voltas. Então, vamos multiplicar esse 2π por uma constante k, que representa o número de voltas completas em cima de 3π sobre 2, correto? Sendo que essa constante k, né, nós vamos analisar voltas inteiras, então k pertence ao conjunto dos inteiros, certo? Então temos essa equaçãozinha aqui, ok? Agora, o que isso tem a ver em obter o volume mínimo? Se eu quero obter o volume mínimo, eu vou dar um número grande de voltas? Lógico que não vou dar. Quantas voltas eu vou dar para ter o número mínimo? Quantas voltas eu vou dar? Eu vou dar 0 voltas, né? Esse K vai ter que ser igual a 0. Por quê? Porque eu quero o número mínimo possível, não é? Ou seja, então, nenhuma volta, certo? Então, esse K vai ser igual a 0. Bom, então esse 2π K vai dar 0. Aí, quem que vai sobrar? Pt igual a 3π sobre 2, exatamente, certo? Bom, como eu tenho π multiplicando t aqui e 3 sobre 2 multiplicando π aqui, eu posso dividir esse π com π. Aí quem que vai sobrar? Então, meu t é igual a 3 sobre 2, ou seja, meu t é igual a 1,5, alternativa D. Bom, galera, se vocês têm alguma outra resolução que vocês queiram apresentar, alguma dúvida, alguma discordância em relação à resolução do exercício, fiquem à vontade de postar nos comentários, ok? Vou pedir para vocês divulgarem esses exercícios, tá? Para que mais pessoas possam estar estudando. Se você não prestou FUVEST, não tem problema, é importante você estudar FUVEST, porque ela é usada como base para vários vestibulares, já que é uma prova muito difícil. Se você souber fazer exercício tipo FUVEST, você consegue fazer vários vestibulares por aí. Ok? Galera, tamo junto e é nóis.